Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um episódio das reviews de Star Trek, a série clássica. Hoje, Incidente Enterprise. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a Podquando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal, deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, sempre com respeito, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, ok? Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Estamos cercados. Se não tivéssemos cruzado a zona neutra, por ordem sua, não precisaria de nossa opinião para contornar uma atitude que jamais deveria ter sido tomada. Jim, você ordenou isso? Não tinha autoridade? Dispensado, doutor. A questão de ter invadido o espaço romulano é de importância galáctica. Violou os tratados. Seu mentiroso. Que o capitão Kirk ordenou a Enterprise a atravessar a zona neutra, por iniciativa própria e sua ânsia de glória. Eu vou matá-lo por isso, seu traidor! Eu vou matá-lo! Ele não está são. Sem uma explicação muito clara, o Capitão Kirk vai mandar o USS Enterprise atravessar a zona neutra romulana e invadir o espaço deles. Chegando, eles são cercados por 3 naves romulanas que ameaçam destruí-los, né? A gente vai ver o comportamento errático do Capitão Kirk, né? E o Scott e o Spock em comando da Enterprise tentando desvencilhar eles desse incidente, né? A gente vai descobrir que as reais razões são, na verdade, a captura de um dispositivo romulano e a Enterprise fugindo do espaço romulano como se fosse a ladra da história, né? Uma típica operação de inteligência, uma covert operation, né? Que a gente vê, assim, coisas como a CIA, o Mossad e outras, o M16, o James Bond, né? Mais um episódio com cara de James Bond aqui. E cara, eu gosto disso, né? Eu gosto de coisas nesse estilo, né? A lá James Bond, né? Em que você tem uma missão impossível com todos os aparatos tecnológicos, né? A ideia da cirurgia facial do Kirk, achei saboroso. Não parece um episódio tradicional de Jornada nas Estrelas, em que a gente vai ter a exploração de espécies e novos mundos. Aqui a gente tem a volta dos Romulanos. E já fica aqui a primeira curiosidade dessa história, é que aqui é a última vez que a gente vai ver os Romulanos em tela na série clássica. A próxima vez vai ser só 20 anos depois, em Nova Geração. É isso, bom, começando o episódio. Esse é um episódio meio a la espionagem, a la filme do James Bond antigo, em que a Enterprise tem uma missão muito incomum, na verdade, e que seria roubar esse dispositivo de camuflagem romulano. Como todos nós sabemos, os romulanos eles têm uma capacidade relativamente única, depois ela é meio que chupinhada pelos Klingons, mas eles têm uma capacidade relativamente única de usar um dispositivo espacial de camuflagem que não permite que outras naves os rastreiem ou usem sensores ou os visualizem em tela. E a Enterprise parte nessa missão para roubar um dispositivo desses. Não é um episódio ruim, tal qual eu estava falando pro Brunão. Ele é um episódio bastante divertido, um pouquinho cansativo, talvez. Sim, porque ele não é um episódio tão comum assim de jornadas, não é um episódio de exploração. Ele é um episódio mais de diálogo, ele é um episódio mais de certas nuances. A única coisa que, de fato, me pegou, e eu vou querer ouvir a opinião do Bruno sobre isso, é que toda essa operação não parece muito uma operação que seria dada para a própria Enterprise. Baseado na lógica do que a gente conhece de jornadas, de que existem as divisões para fazer cada coisa, mesmo que a gente for considerar apenas a série clássica daqui para trás que a gente já viu, isso não parece ser o tipo de coisa que a Enterprise faria.
Porque isso é claramente uma missão de inteligência. E por mais que a Enterprise seja uma nave foda, ela não é uma nave de inteligência. Ela é uma nave de exploração. A tripulação dela não é treinada para inteligência. Não que eles sejam burros, tá? Inteligência no sentido de inteligência militar. Ela não é treinada no sentido de inteligência militar. Ela é treinada no sentido de exploração. E eu tenho certeza que a frota, como uma organização governamental e militar, tem um braço de inteligência. A gente sabe qual que é o braço, a gente vai conhecer lá na frente, a Seção 31, ignorando aquele filme horroroso. Toda a Seção 31 existe para isso. Então, eu acredito que essa nuance de mandar a Enterprise e o Kirk entrar na zona romulana, ela é muito tirada do eixo da própria missão da Enterprise, que é explorar novos mundos, novas formas de vida. E não roubar novos mundos e novas formas de vida. Até concordo Vocês com você que a ideia de roubar é bem... Isso, é bem estranha, aí, né? Pra propaganda da federação, né? É isso que eu ia falar. Isso é muito estranho para a própria propaganda da federação. A gente já viu a federação fazer coisas estranhas. A gente já viu a federação romper a primeira diretriz, mais o Kirk do que a federação em si romper a primeira diretriz. A gente já viu a federação usando outros mundos como experiências sociais muito erradas, que deram absolutamente errado, que terminaram em genocídio, que terminaram em massacre. Mas aí você mandar o Kirk para ele roubar na caruda mesmo, é um tanto quanto estranho, sabe? Não condiz muito nem com a Frota Estelar, nem com a Federação, nem com o próprio Kirk, nem com a própria Enterprise, sabe? Tem outras coisas que eu não gostei no episódio, mas eu achei melhor colocar essa aqui de prima, porque eu quero ver a opinião do Bruno sobre isso, porque eu não imagino um cenário em que a Federação haja abertamente assim. A Federação age dessa forma, mas na maior parte das vezes por erros técnicos ou uma ilusão de grandeza que vai acabar numa grande lambança, como foi lá no caso dos nazistas, lá no episódio dos Padrões de Força, em que o velho achava que se ele desse o ideal nazista para uma raça, eles iam conhecer o sofrimento e iam parar de guerrear entre si, que não faz o menor sentido. A gente já conversou no episódio, a gente já falou sobre isso aqui no Ranqueando, dos episódios da segunda temporada também. Brunão, o que é que você achou desse episódio de hoje? E sobre essa discussão que a gente tá trazendo? Essa missão secreta que a gente descobre durante a história, né? Porque, assim, achei crível até certo ponto, até a parte A da história, né? Porque, assim, a gente tem o Kirk no diário médico do McCoy, logo na introdução, demonstrando uma rispidez e um incômodo psicológico em todas as atitudes dele, né? Ele é ríspido com o Chekhov, com o Sulu, com o Spock, né? Ele fala, eu já mandei, faz de novo porque eu tô mandando, né? E isso não é tão comum assim, né? Porque embora o Kirk não seja lá tão gentil com todo mundo sempre, ele tá num estado descompensado. E aí, quando eles são capturados, ele descompensa na frente da comandante Romulana, né? E aí fica até outro parêntese. Aqui é o primeiro episódio de Jornada que a gente vê uma comandante mulher, né? A gente vai ter essa fórmula reprisada em outros episódios a partir daqui na franquia de Jornada. O polêmico episódio também do Turnabout Intruder. E mais comandantes mulheres vão aparecer, principalmente nas naves romulanas em Nova Geração. O que eu acho uma edição muito boa, né? Para a discussão do espaço das mulheres na franquia e até o que ela quer passar de mensagem para o telespectador. Mas assim, o Kirk ele faz tipo um teatro com o Spock, em que eles tentam enganar os romulanos de que ele sozinho tomou a decisão de invadir o espaço romulano por glória pessoal, né? E aí o Spock, ele também faz um teatro como se ele traísse a tripulação da Enterprise, acusando o Kirk, né, e querendo também tirar vantagens com o Império Romulano, né? Detalhe também curioso é que aqui os romulanos começam a ter um interesse muito mais direto nos vulcanos, né? Quando eles veem o Spock na ponte da Enterprise, a comandante romulana ela tem muito interesse em querer falar com esse vulcano, que a gente vai descobrir, né, na lore de Star Trek com o passar dos anos, de que tanto os vulcanos e os romulanos na verdade vêm de um único povo único, né?
no passado bem distante. E isso Sargão. tornou uma distância. Também fala do Sargão também. Meus filhos. Que a gente tem. E depois eles, daqui milhares de anos, eles vão ser um povo novamente, né? E justamente é o Spock que vai começar esse processo de reunificação dos povos. Mas assim, para o Kirk ganhar tempo dentro da nave romulana, o Spock ele meio que seduz a comandante romulana para distraí-la, né? E o Kirk ele meio que simula uma morte em que o Spock mata ele, né? Da primeira vez que eu vi esse episódio, isso faz muitos anos, mas eu lembro da minha surpresa, falando, poxa, o Spock matou o James Kirk, mano. Né? O McCoy faz uma cara mó convincente. E aí só depois do Kirk já na mesa da enfermaria que a gente vai descobrir que é tudo uma operação, né, em segredo da Frota Estelar. Assim, eu acho que, embora seja esquisito ver uma nave de exploração da frota com uma operação de roubo de tecnologia alienígena, né, não é uma coisa que não aconteça na realidade. Agora, colocar a USS Enterprise nessa posição, eu já acho um erro tático. Porém, vale ressaltar que a Enterprise é a nave mais rápida da Frota Estelar. Isso é bem estabelecido em vários episódios que a gente assistiu durante as 2 primeiras temporadas. Então, para chegar rápido no espaço romulano e voltar em fuga sem correr um risco de ser destruído, talvez só a Enterprise iria conseguir fazer isso com tanta eficiência, como eles fizeram mesmo nessa história. Então, balançando um pouco, até que dá para eu engolir porque escolheram a Enterprise. Mas a Enterprise não é um ativo dispensável, né? Tanto que o Kirk fala que se os Romulanos descobrissem toda a operação, só o Kirk ia se ferrar sozinho. E também o Kirk não é um capitão dispensável também, né? Ele também é um ativo importante para a Frota Estelar. Então achei estranho, podia ser uma outra nave, mas pelo visto só com aqueles motores que o Scott tanto cuida que eles iriam conseguir, né? Agora sim, tem cenas de humor também, né, que a gente tem, né, não só igual a luta que o Kirk tem com o Centurião Romulano, é só um soco para você derrubar um Romulano. Eu achei isso daí um absurdo. Olha ali! Pô, É que assim, foi vamos bem lá. engraçado isso. Para esse episódio funcionar para você que tá assistindo, você precisa ativar uma suspensão de descrença baseado no que a gente conhece anteriormente como jornadas, como Star Trek, ok? Porque se você não ativar essa suspensão da descrença, isso não vai funcionar para você. Ninguém derrubaria um Romulano, que é um alienígena desenvolvido, com um soco só. Você não derruba nenhuma pessoa na rua, nem um mendigo bêbado com um soco só. Quanto mais um alienígena, soldado, treinado a vida toda pra guerra, né, galera? Calma lá, não funciona desse jeito. Outra coisa que você precisa ativar a suspensão da descrença é imaginar que os romulanos iam deixar isso barato. Sabe? A gente viu no Balanço do Terror que o Kirk fez de tudo para evitar uma guerra. Para evitar que os romulanos voltassem, para evitar uma invasão romulana no setor da Federação. Aí os caras vão lá e roubam o dispositivo. Isso é te tocar o sino pro jantar, galera. Desculpa. É pôr óbvio, o dedo na colmeia, né, de exatamente, abelha, né? É óbvio em qualquer situação que o governo romulano, que o Império Estelar Romulano, ia armar toda a frota dele e ia partir para cima da Federação, sabe? E é isso aqui que me pega, o final desse episódio. O episódio não é ruim, o episódio ele é bom, só que o final dele não faz sentido algum, sabe? Eles pegarem o dispositivo e colocarem na mochila e saírem fora, os romulanos iam atrás. E isso é a justificativa perfeita para que o Império Romulano precisa para começar a Segunda Guerra com a Federação. E eles teriam toda a razão. E aí eu ia concordar com os caras. O Império Romulano tá do lado dele da cerca, tá de boa, cuidando dos assuntos dele. Vem a Enterprise, simplesmente vai lá, sabota todo mundo, rouba uma coisa que é um protótipo militar caro, que é de propriedade exclusiva dos romulanos, faz uma piadinha, mete o pé no acelerador e vai embora. Isso parece honesto pra vocês? Não. Aí eu queria lembrar que esse episódio, ele é escrito pela DC Fontana, né, e o Singer, né?
E assim, ele tem eco, né, na lore de Star Trek, porque a gente vai descobrir coisas que acontecem aqui que vão fazer eco em Undiscovery Country, o sexto filme, né, de Star Trek clássico. E também no episódio Pegasus, do Nova Geração, em que tem um desses... Aí é o gatinho, que legal, né? A Maria, a morte do JC. E esse dispositivo de camuflagem, ele aparece no Nova Geração, uma versão dele, né, secreta, né, que o Riker, né, vai ter o comandante daquela nave, que é a Pegasus. E fica aqui esse seu questionamento, para que fazer isso? Porque imagina a Federação com dispositivos de camuflagem, os Romulanos já tendo os deles, é guerra. E aí isso vai gerar o eco em Nova Geração dos Tratados de Algeron, em que vai se proibir o uso desses dispositivos na Federação. Para não ter essa quebra de balanço de poder no quadrante. Né? Então, assim, na época do Kirk, a Federação foi muito ousada e, assim, inconsequente em trazer essa tecnologia. No final, a comandante até fala, vocês vão ter esse dispositivo, mas a gente vai aprender a penetrar no escudo de camuflagem dele. E aí fica uma frase que eu acho que é muito legal do Spock, essa frase, que é assim, os segredos de guerra sempre são os mais efêmeros, né? Eles são os que menos duram, né? E isso é uma verdade, né? Sempre a tecnologia vai avançar. Agora falando do outro lado da história, que é justamente esse micro-romance, né, do Spock com a comandante Romulana, né? Assim, o que a princípio era uma coisa simplesmente para distraí-la, a gente percebe durante os diálogos do Spock e da comandante Romulana que, na verdade, virou outra coisa para ele. No final, quando eles estão no elevador e ela vai ser levada para o aposento e depois processada numa base estelar, o Spock fala para ela que eles poderiam trocar alguma coisa mais permanente. Para mim, esse é o jeito vulcano dele dizer para a comandante que ele tem interesse nela, que ele não queria ter sido um enganador para ela, que ele simplesmente estava cumprindo o dever dele, né? E aí ela fala que isso vai ser o segredo deles. Tem uma coisa, eu acho que é uma das coisas que eu mais odeio na minha vida, assim, como pessoa, que é condescendência. Assim, eu abomino condescendência. O que eu enxergo como condescendência, para usar um termo mais simples, é quando uma pessoa te dá uma surra e fala, ai, mas é pro seu bem, a gente pode ficar junto ainda. Cara, isso para mim é indigesto. O cara vai, invade a nave da moça, trata ela como um objeto, e assim, é indigesto ao dobro para um ser alienígena que não tem nenhum, que reprime todos os seus sentimentos. Ele invadiu a nave dela, ele enganou ela, ele tratou ela como um objeto para conseguir o que ele queria, roubou o mecanismo secreto dela. Ela provavelmente, quando voltar para Romulus, vai ser condenada a uma vida de miséria e vergonha. Tá levando ela como prisioneira, mas para ele tá tudo bem. Ah, se você quiser, a gente pode continuar um romance. Ô, irmão, você tá de sacanagem, né? Você tá falando isso pra mim. Parecendo o Kirk, né? Tá parecendo o Kirk, tá convivendo demais. Ah, mas a gente não precisa parar por aqui. Mano, assim, ele teve sorte que ele não tomou outro tapa. Ele não precisa parar por aqui, cara. Você acabou de arruinar a vida da menina? Como que parar por aqui? Acabou de jogar a carreira da menina na lama. Quando ela voltar pro Império, ela vai ser julgada. Provavelmente ela vai ser presa. O Império Romulano é poucas ideias com quem falha. E ele ainda fala que eles vão deixar ela numa base estelar da Federação para depois ela ser mandada de volta pra Zona Neutra. Mais fácil matar a menina, porque o que os Romulanos vão fazer com ela depois não tá escrito. Pesado. Mas assim, esse lado da história, ele é muito explorado no universo expandido de Star Trek. Tem quadrinhos, né, que contam nessa parte essa parte posterior, né, do incidente Enterprise, em que a gente vê sim a comandante entrar em desgraça. Também tem o Teia Romulana. Teia Romulana, né, que acho que é da Vonda McIntyre. Eu vou conferir o frame, eu vou deixar aqui no vídeo, na edição, em que também fala dela, né. E assim, o próprio contato do Spock no futuro, que a gente vai ver quando ele virar embaixador, talvez tenha a ver com a comandante em si. Mas para mim é óbvio que o destino dela foi totalmente prejudicado por ele. Mas assim, ela mesmo diz durante o depoimento do Spock, antes dele ser condenado, que todo mundo cumpriu o seu dever.
Mas isso é meio óbvio, né? Eles estão numa situação ali que nada dá certo, literalmente, né? É literalmente isso. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi o Spock com esse lado, né? A gente só viu isso no episódio do Enoch Time, né? Na segunda temporada. E aqui eu achei bem mais lúcido, né? Bem mais interessante, mas achei zoado ele querer tentar alguma coisa depois disso, né? Porque realmente não foi nada legal o que ele fez com ela. Ela até grita e dá o tapa nele mesmo, falando por que você fez isso comigo, né? Pra quê? Não precisa. E assim, acabou a história desse jeito, né? A gente vê a Federação levar a camuflagem, né? Mas pra mim foi um episódio estilo história de espionagem, Missão Impossível. É divertido, é diferente. Achei que assim, deu pra perceber que a terceira temporada, nesses episódios, eles estão experimentando formatos que eles não tinham experimentado antes, né? E assim, o capricho nos detalhes, né? Até na parte da remasterização, a gente sabe que essa desculpa do cruzador D7, na verdade, era uma limitação de efeitos que eles já tinham, né? Eles aproveitaram as naves que eles tinham usado em episódios anteriores dos Klingons e de Balanço do Terror, né? E aqui eles usam uma desculpa do design ter sido adotado, né? Mas assim, uma curiosidade que eu me surpreendi bastante, que a DC Fontana mesmo conta, né? Ela tá disponível, né, o relato dela até lá no IMDb, né? A inspiração inicial para essa história e seu título foi o incidente de Pueblo. A USS Pueblo era um submarino de inteligência americano. E ele foi capturado pela Coreia do Norte em 1968, em janeiro de 68, poucas semanas antes do roteiro deste episódio ter sido escrito. Então a inspiração que a DC e o Singer usaram foi justamente o que eles leram nos jornais. E a tripulação do Pueblo, ela só foi devolvida 1 ano depois. Mas para os norte-coreanos, que eram inimigos dos Estados Unidos na época, eles ficaram com o submarino como um troféu. Então a gente vê todo o início da história com esse pano de fundo da realidade. Achei isso bem interessante também, né? Mais um episódio mostrando a Guerra Fria, né? É isso. É isso, pessoal. Eu só peço para vocês o like, né? Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, né? A gente às vezes deixa um intervalinho aqui e ali. Infelizmente, essa semana eu tive vários problemas técnicos com a minha internet, por isso que atrasou um pouquinho, né? Essa review aqui de Jornada. Mas toda semana a gente sempre vai estar fazendo esforço para deixar vocês aqui antenados do nosso conteúdo, seja de Jornada, Arquivo X e filmes de ficção. Valeu, galera. É isso, pessoal. Tal qual o Bruno falou, esse mês a gente teve alguns problemas técnicos para postar mais vídeos. Algumas das nossas playlists mais padrão, elas estão um pouquinho paradas, porque realmente foi um mês bem difícil, tanto para mim quanto para o Brunão. A gente tem, lembrando sempre que o canal, apesar de a gente se esforçar muito, a gente tem muitas outras responsabilidades. O canal não rende muito pra gente, a não ser muita boa diversão e discussões. Então a gente também precisa viver de algumas outras coisas. Ok? Sim. E acaba que às vezes a gente não consegue postar tanto quanto a gente queria, mas agora as coisas estão se ajeitando e a gente vai voltar com os vídeos. Ai, Marie, para de jogar as coisas pro lado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E até semana que vem com mais um episódio de Jornadas Clássico. Até mais.